demais, né? Não? Querem explorar mesmo? Vamos lá. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu amigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, mulheres e os homens, é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Os homens, olha isso, os homens, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em quem? Em ti, amém. Agora foi. Obrigado. Deus abençoe, irmãos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor, por me faz viver. Eu tenho ver a fé e não vacilo.
Amém, irmãos? Podem sentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Amém. Eita, coisa boa que hoje é segunda-feira, porque segunda-feira é dia de glória a Deus. Eu fico morrendo de saudade, sabe? Que assim, a semana se passa longe de vocês, porque estou tão acostumado de ver os rostinhos que estão aqui toda segunda-feira. Estamos caminhando junto, e isso é uma caminhada. É uma caminhada cristã, é uma caminhada que a gente vai se alimentando espiritualmente da palavra de Deus. Afinal de contas, aqui, o que nós fazemos é jogar a semente preciosa que é a palavra de Deus, para que ela caia em solo fértil, ou seja, no coração de vocês, e que ela germine e que ela dê frutos, de 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Como diz a parábola dos semeadores. E eu creio que hoje essa semente vai cair em solo fértil. Eu tenho convicção disso. Afinal de contas, a palavra de Deus não volta vazia. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite abençoada. E todos vocês que vieram, talvez de um dia atribulado de trabalho, cansados, mas ainda assim estão aqui nos semeadores, é porque vocês vieram receber sua porção de bênção e vocês vão levá-la com vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Alguém aqui está nos semeadores pela primeira vez? Se alguém tiver pela primeira vez, levante a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas estão pela primeira vez. Que coisa boa. Olha, sejam muito bem-vindos, que essa primeira seja a primeira de muitas, que seja o início de uma caminhada que a gente não sabe até quando, mas a gente sabe para onde a gente vai, e vamos caminhar, e caminhando e semeando, né? Logo, daqui a alguns meses a gente vai estar fazendo aqui, já vou começar a dar spoiler, a gente vai estar fazendo aqui uma caminhada para Jesus, que a gente chama, já é a terceira, caminhando e louvando. Está programada já, as camisas já estão sendo confeccionadas, a gente vai levar a palavra do Senhor pelas ruas da cidade do Recife, caminhando aqui pelos bairros, puxado por um trio elétrico com um louvor. O pastor André vai estar em cima puxando aquele louvor maravilhoso, e a gente vai fazer muito barulho, fazer ecoar pelos prédios o poderoso louvor do Senhor, para que a gente possa honrar e glorificar o nome dele. Então, desde já, vamos se animando aqui. Em outubro a gente vai estar fazendo essa caminhada e vai ser linda. Mas vamos para hoje. Hoje é dia de bênção. Hoje nós vamos falar de coisas que se falam muito pouco nas igrejas. Não só na igreja episcopal, mas toda igreja se fala muito pouco. Que é um dos segmentos da teologia chamado de escatologia. O que é escatologia? Esse nome tão difícil. É o estudo dos últimos dias, do fim dos tempos, né? Então se fala muito pouco sobre isso. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de falar do livro de Apocalipse, né? Porque acha complexo. E também Mateus 24, que vai ser a base de hoje, a gente às vezes fica muito confuso em relação a isso. Realmente se fala muito pouco. Segundo o meu professor Marcondes, escatologia e pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, são as coisas que as pessoas mais têm dúvida durante a caminhada cristã. E hoje a gente quer tirar um pouco das dúvidas de vocês. E eu convidei um futuro pastor, um jovem seminarista, mas que já é professor da nossa escola bíblica dominical, da qual eu participei assistindo uma aula dele de escatologia. E disse, eu gostei tanto que eles vão levar esse menino para lá. E aí eu convidei, e eu tenho certeza que vocês vão amar, vai ser bênção.
Ele é muito bom, ele tem um conhecimento maravilhoso, embora seja muito jovem. Vem pra cá, Ricardinho! É jovem, né? Mas sabe muito, viu? A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 4,12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Amém? Amém! É isso aí. A Bíblia já deixa tudo pronto. Esse jovem aqui, ele vai nos abençoar com a palavra de Deus. E antes de que ele nos traga essa palavra, eu queria que a gente orasse por ele, que a gente estendesse as mãos e intercedesse por ele. Mas, novamente eu repito, pastor André estava por aí e soldado do quartel quer ser visto. Olha quem está ali atrás, pastor Juninho, ó. Eu vou fazer essa oração nada. Agora trabalhar, meu pastor, vem para cá. Pare ser pastor aqui, eu boto para trabalhar, não tem perigo. Tu é muito esperto, Silvio. Queridos, vamos orar. Direcione as mãos aqui, em direção de Ricardinho. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de poder aprender um pouco mais da tua palavra. E por isso, em nome de Jesus, pedimos que tu possas abençoar a vida de Ricardo, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo sobre esse teu servo. Dá a ele sabedoria e discernimento para trazer o conhecimento necessário para cada um de nós, para que possamos ouvir, aprender e principalmente caminhar de acordo com as tuas escrituras. Que Ricardo possa ter o direcionamento do Senhor para trazer tudo aquilo que tu queres nos ensinar nessa noite. Pedimos isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Obrigado. Eu tinha encontrado o pastor Juninho mais cedo, acho que eram as 7 horas. Aí ele fez: rapaz, tu já chegasse cedo. Mal sabia ele que eu tinha chegado aqui era de 6 horas. Mal sabia ele que às vezes eu tenho até pesadelo me atrasando, mas isso veio da minha mãe, vocês reclamem com ela. A alegria de estar convosco, estou aqui preparando as notinhas, abrindo a Bíblia, que você deve fazer isso também. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós teremos uma dinâmica interessante hoje, que eu vou explicar para vocês. E preciso da colaboração de vocês para a gente atravessar esse tema longo, todos juntos, sem ninguém se perder, certo? Todos de acordo? Todos de acordo, todos acordados? Para aparecer? Um momentinho. Modo tela cheia. Não, modo tela cheia. Vou averiguar de novo. Eu disse no automático, mas quem sabe se tem algum jogo. Tem que fechar esse outro. Porque ele está no modo estender. Passa em cima. Arrasta para perto de lá. Isso. Joga lá em cima. Visualizar. Modo tela cheia. Agora sim. Estamos todo mundo equipado. Bíblias abertas em Mateus 24. Amém? Amém. Pronto. Nós vamos fazer o seguinte hoje. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta nesse trechinho. E a gente vai percorrendo ele aos poucos. Então você não fecha esse trechinho por nada. Que a gente vai devagarinho, caminhando por todo ele. Essa é uma dinâmica que a gente está acostumado, quem vem aqui nos domingos de manhã, na nossa escola bíblica dominical. Na EBD Expositiva, tem algumas alunas aqui
que eu já reconheci que estão conosco, e nós vamos fazer essa dinâmica. O tema, como vocês ouviram e estão vendo, trata-se justamente dos sinais da volta. E esse texto que a gente vai examinar hoje trata-se do que a gente chama de um sermão profético, certo? Então você está vendo aí na sua Bíblia, no versículo 1, tendo saído Jesus do templo, aproximaram seus discípulos e lhes fizeram uma pergunta, né? Sobre Jesus anuncia versículo 2: não vejo tudo isso, em verdade digo que ficaram aqui pedra sobre pedra. Só para dar um contexto para vocês, ele está falando sobre alguns fatos que vão acontecer no futuro, e aí os discípulos perguntam quando que essas coisas vão acontecer. Nesse versículo 1 e 2, o que ele está falando é sobre a destruição do templo. Vamos lembrar lá de Salomão, aquele templo magnífico, majestoso, que foi destruído e depois construíram de volta, quando voltaram do exílio, aquele templo lá, que Jesus estava lá. Ele afirmou e falou sobre a queda daquele templo. E isso foi o que deu partida na conversa, porque os discípulos tiveram a brilhante ideia de perguntar quando é que isso vai acontecer, quais são os sinais, o que é que a gente tem que ficar atento. Tiveram a brilhante ideia de perguntar e acabaram recebendo um dos grandes sermões do Senhor, que é o sermão profético. E nessa primeira etapa do sermão, talvez na sua Bíblia tenha um títulozinho assim, Princípio das Dores. Nessa primeira etapa do sermão profético, trata-se justamente do Senhor, falando de alguns sinais que a gente tem que, infelizmente, se acostumar. Pode passar aí o slide vai nos auxiliar, certo? Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aí, eu coloquei, para ficar fácil para todo mundo. E aí, no versículo 5, ele diz: viram muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, sobre esses sinais, sobre essa volta de Jesus, ele começa falando desse princípio das dores, e a primeira coisa que ele diz é que virão muitos em seu nome e enganarão. Isso trata-se justamente daqueles falsos cristos, aqueles enganadores, pessoas que vêm propondo-se, dizendo que são Messias, dizendo que são salvadores, vêm com um discurso escatológico, apocalíptico, dizendo que tem a última revelação, dizendo que tem a última palavra, dizendo que tem a novidade do momento, chamando para si a revelação, certo? E ele diz que serão muitos e que serão bem-sucedidos, porque ele diz que enganarão muitas pessoas. E a gente tem alguns exemplos ao longo da história disso acontecendo. Por que ao longo da história? Não eram os sinais da volta, não era se a gente visse isso, a gente se preocupar, ou então festejar, né? Porque esse princípio das dores, Jesus descreve coisas que iriam começar a acontecer e não iam parar. É coisa que a gente vem vendo ao longo de toda a história. E ele fala isso lá por volta do ano 30. E pouco tempo depois, lá naquela região mesmo, surgiram vários aspirantes a Messias entre os judeus. Gente que dizia que era o Messias, que dizia que agora que eu vou destronar Roma, agora que eu vou derrubar Roma, que era o que todo mundo queria ouvir. Mas Jesus tinha passado, e por que veio gente falar sobre isso? Por que veio gente dizendo que era o Messias? Porque para aquele povo um Messias morto não valia de nada. Então quando Jesus é crucificado, morre, ressuscita, para aquele povo a expectativa que eles tinham, eu digo, para os judeus que não se converteram, não aderiram ao caminho de Jesus, aquilo ali era só um profeta, mas que Messias mesmo não era, porque não era o que eles estavam esperando, cumpria a expectativa deles. Então surgiram, pode passar, isso é uma breve citação de um historiador fantástico, é um irmão nosso anglicano, bispo N.T. Wright, que ele fala justamente sobre, estudando história, ele fala sobre essa questão dessa insatisfação, de que um Messias, ninguém esperava que fosse morrer e ser crucificado. E aí pode passar. Alguns exemplos que a gente vê disso acontecendo logo depois que Jesus fala isso são dos próprios judeus revolucionários. E tem esses dois exemplos marcantes, que são os dois Simão Bar Giora e Simão Ben Kossiba, que foram revolucionários, gente que puxava a bandeira, gente que arrastava massa, que fazia confusão, que queria derrubar Roma. E esse povo veio
se propondo ser Messias, como Jesus falou no texto, virão muitos, e eles vinham com esse discurso, mas acontece que a gente está aqui até hoje e esse povo não foi Messias, eles foram derrotados por Roma. Inclusive Roma fez muitas festas celebrando a derrota desse povo, mas não parou por aí. A história foi passando e a gente continua vendo isso até hoje. Um exemplo que é influente até hoje, pode passar, é esse sujeito aí. Esse Joseph Smith é o fundador da igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que o pessoal chama de Mormon e tudo mais. O discurso dele é exatamente esse, que ele recebeu uma revelação especial, que ele seria o portador de um evangelho definitivo, que daqui para frente quem não seguisse aquele caminho dele não estava dentro. Então tem esse discurso escatológico, veja o nome, dos últimos dias. Tem esse discurso de que ele possui aquela revelação final e que ele é o portador dessa verdade. Ele conta, né, que recebeu uma visão, de que recebia livros de páginas douradas e ele seria o proclamador dessa mensagem. E isso é muito fluente até hoje. É aquele templo bem bonito que tem ali em Parnamirim, que vocês veem, é fruto do que começou nisso aí, quando foi sendo escrito o livro dos Mormons, que é a base dele. E tem outros exemplos que a gente não se preocupa tanto, mas que não deixam de ser exemplos e que também estão próximos aqui da gente, pode passar. Figuras como essa aí, que por mais que a gente brinque, por mais que a gente zombe, é um sujeito que de fato clama para si dizer que é o próprio Jesus. Ele diz que é Jesus mesmo, né? Na nossa aulinha da EBD Vitor trouxe esse exemplo, eu digo, vou trazer para os semeadores, porque foi bom. Eu trouxe até algumas frases dele. Ele diz que é o Jesus, aquele que foi crucificado. Ele diz que cumpre uma ordem divina. Ele chama seguidores. Por acaso, os seguidores dele, a maioria do que eu vejo é tudo mulher, não sei porquê. Mas é um sujeito que a gente não se preocupa tanto, mas que não deixa de ser um exemplo do que Jesus falou. Ou seja, o que é que acontece? Princípio das dores, vamos lembrar, Jesus vai dizendo, olha, vai vir muitos cristos e a gente vê isso acontecendo. E qual que é o risco da gente? A gente vê um sujeito na esquina que diz, eu sou Jesus, e pensa, pronto, agora é o fim dos tempos. Sendo que isso é coisa que vem acontecendo desde que Jesus falou aquilo. E não para, esse não é o único sinal do princípio das dores. Pode seguir. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso no versículo 6, na sua Bíblia, no capítulo 24. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso aí assusta a gente bastante, na verdade. Quando a gente vê pipocando uma guerra, pipocou agora aquela confusão lá em Israel e a gente fica tudo assustado. E será que é agora? Será que não é? E aí a gente vai reforçando, vai relembrando e vê coisas que aconteceram talvez muito piores ao longo da história. Porque a gente se espanta, a gente se choca, porque é muito forte. Guerra é um negócio que machuca muita gente, que nos deixa muito abalados. E a gente corre aquele risco de ouvir um rojão na esquina e achar que Jesus está voltando. Mas o discurso de Jesus trata-se justamente disso. Isso vem acontecendo desde sempre. Inclusive eu fui pesquisar. Quanto tempo a gente conseguiu ficar em paz no mundo desde que Jesus falou isso? E aí algum pessoal, os estatísticos, eles vão dizer, olha, a gente consegue determinar alguns anos de paz se a gente desconsiderar alguns conflitos menores. Ou seja, na prática a gente não consegue ficar em paz um com o outro. Mas Jesus diz, veja que interessante na sua Bíblia, né? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ele disse isso no futuro. Por que ele diz isso no futuro? Porque naquele contexto que Jesus está falando, ele está lá em Roma, certo? E Roma, ela se orgulhava bastante em dizer que promoveu a paz mundial. Roma, a gente sabe que foi um império poderosíssimo que desbancou os gregos, seleucidas, ptolomaicos, dominou aquele Mediterrâneo inteiro. Quem dominava o mundo era Roma. E Roma era muito forte, pode passar. E, pela força bruta mesmo, ela se orgulhava em dizer que promoveu a paz. Então, naquela época de Jesus que ele falou isso, você não tinha aquele recrutamento obrigatório como tinha em tantas outras nações na antiguidade. Você não tinha... Era muito comum na antiguidade você viver aqui, eu estou aqui na minha aldeia, na minha vila, e aí daqui a pouco chega
uma marcha de um povo externo que está aqui me invadindo, querendo me dominar. Para quem era cidadão de Roma, isso não era comum, porque Roma era tão forte que impedia essas coisas de acontecerem. Então existia essa sensação de paz em Roma. Você tinha um comércio próspero com estrada, com tudo, aquela conexão por estradas ao longo do Mediterrâneo. Você tinha viagens, comunicação. Então naquele tempo fazia sentido o Senhor falar disso no futuro, porque Roma estava tudo certo, né? Mas a gente sabe que a gente não consegue ficar tranquilo e a gente tem que fazer briga, a gente tem que fazer alguma confusão com alguém. E sendo que essa paz promovida por Roma, ela tinha um preço muito alto, né? Era uma paz, mas era uma paz forçada. Então, se qualquer pessoa ameaçasse ser alguma resistência a Roma, ele era prontamente neutralizado, sem deixar vestígios, e ainda fazia festa por conta disso. E aquela região que Jesus circulava, aquela região que a gente chama de Palestina, ela tinha um proveito interessante para Roma, porque a vantagem territorial ali no Oriente, protegendo do Egito e tudo mais, que era importante para eles. Então, naquele tempo estava tudo tranquilo. Mas a gente vai começar a ver algo interessante no discurso do Senhor, que é o seguinte: muitas das coisas que Jesus fala nesse sermão profético tem mais de um cumprimento. Então, às vezes ele fala de algo que vai acontecer e também de outras coisas que seguirão no futuro. E essa paz é justamente interrompida na queda de Jerusalém, que ocorre no ano 70. Então, vocês vão ver daqui para frente Jesus falando de coisas que, por exemplo, mais para frente a gente vai ver ele dizendo: não vai passar essa geração até que isso aconteça. Então ele se refere a esse acontecimento, que houve uma grande invasão em Jerusalém, que destruíram o templo, que não foi erguido até hoje, e teve todo esse combate de Roma para Jerusalém. Então, pouco tempo depois, ele falou isso no ano 30, por volta do ano 30, no ano 70, já começaram as guerras, e não parou até hoje. E esses exemplos que eu trouxe aí foram exemplos mais marcantes. A Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra, a Guerra das Guerras, tão recente, 1918, que estima-se 20 milhões de óbitos, fora aqueles que ficaram terrivelmente machucados ou debilitados. E até hoje a gente tem conflitos em andamento, como Rússia e Ucrânia. Não há palavra que o Senhor diga que não venha a se cumprir. E ele falou que de fato teria guerra e que a gente não consegue fazer paz. O mundo, o nosso coração, ele é pecaminoso, o nosso mundo ele é caído, e a gente não consegue restaurar o mundo, a gente não consegue consertar as coisas, só Ele mesmo é capaz de consertar. Como vai fazer? E a guerra justamente expõe esse tipo de coisa para a gente, expõe a nossa capacidade, nos faz nos sentir envergonhados da nossa incapacidade de promover qualquer tipo de paz. Mas, interessante, ainda no mesmo versículo, no versículo 6, ele diz: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Algumas gerações anteriores, que lembram daquela tensão de Estados Unidos e União Soviética, tinha gente que confessava morrer de medo de ter uma guerra nuclear, não é verdade? Se explodir uma guerra agora, vai o fim do mundo, o povo vai jogar sujo e vai se acabar o mundo. Mas o Senhor diz para a gente não se assustar e que o mundo não vai se acabar em guerra. Por mais que a gente nos assuste, por mais que a gente nos espante, por mais que a gente tenha medo, o mundo não vai se acabar em guerra, porque Ele mesmo falou. Mas, além de falsos cristos, além de guerra, não para por aí, ainda temos alguns sinais. Pode seguir. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. E aí a gente chega naquela complicação. Quando a gente pensa que quando a gente vê um terremoto acontecendo, a gente nunca pensa que é nossa culpa, não é verdade? Porque aconteceu uma placa tectônica rachando na outra, que culpa eu tenho? E muitos se levantam em protesto contra isso. Como é que isso está acontecendo? Cadê Deus nessa história? Sendo que esse tipo de coisa começou, vamos pensar assim, fomes e terremotos, a gente pode traduzir isso como desastres naturais. Tudo isso começa pelo que a gente fez lá no jardim.
Se a gente for lá para Gênesis, a gente vai ver que, além das consequências na nossa vida, o texto lá de Gênesis vai descrevendo que tem várias consequências na natureza e no mundo, não é verdade? Eu até trouxe o trecho aí de Gênesis, para não ficar folheando para lá e para cá. No capítulo 3, onde Adão come do fruto, veja o que o texto diz. E a Adão disse, Deus dizendo: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara que não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E eu destaquei esse trecho mesmo. Maldita é a terra por tua causa. Porque por conta do nosso pecado, por conta do que nós fizemos ao mundo, por conta da nossa contribuição bem desastrosa à criação, o pecado entrou no mundo. E o que aconteceu é que a criação, ela geme por conta disso, ela sofre por conta disso, ela chora por conta disso. O que a gente fez não afeta só o nosso umbigo. A gente tende a achar que os nossos erros, os nossos vícios e os nossos males são problema nosso e exclusivo nosso, esquecendo que como isso afeta o nosso redor, como isso afeta as pessoas ao nosso redor, e muito mais do que a gente imagina. Então, por conta do que o Adão fez, por conta do que o ser humano faz, a terra chora por conta disso. E aí, é o que a gente chama de efeitos noéticos do pecado, para colocar o nome bem bonitinho. Você pode passar. Isso aí é um trecho de um teólogo reformado muito importante, e Vitor está rindo aqui porque eu falo dele direto, que ele descreve muito bem esse fato. Não precisamos, mesmo que a gente não tivesse a Bíblia, se a gente olhasse para a janela lá fora, a gente veria que está uma confusão no mundo, que não está tudo certo, que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que precisa ser consertada. E não precisamos somente da Escritura para saber que existe pecado, que existe miséria. Isso é algo pregado para nós diariamente e a cada momento por toda a criação que geme. A gente vê maldade em todo lugar. Todo mundo aponta para a queda. E se o mundo ao nosso redor não proclamasse isso para nós, então seríamos lembrados pela nossa própria consciência, que continuamente nos acusa, e pela pobreza do coração, que testemunha uma inominável aflição. Essa é a palavra, aflição. A gente vê maldade, a gente vê tristeza, a gente vê gente passando a perna nos outros, a gente vê gente querendo ser maior que os outros, querendo derrubar os outros. A gente vê isso em todo canto, em todo momento. E não à toa, tantas pessoas se levantam querendo propor alguma solução para ficar tudo bem, ou para a sociedade ficar totalmente justa, ou ficar totalmente livre, ou ficar totalmente qualquer coisa. Se tivesse tudo bem, não teria tanta gente propondo salvação para o mundo. Pode seguir. E aí, isso aconteceu ou não? Fomes e terremotos. Pouco tempo depois dele falar isso, lá no livro de Atos, a gente já viu um relato disso acontecendo, de fome. A gente tem aí no trecho de Atos capítulo 11, né, em que a igreja estava orando e entenderam que haveria essa grande fome, que de fato sobreveio nos dias de Cláudio, aquele líder romano. E a gente vê lá no trecho de Atos, isso, logo pouco tempo depois, o que a gente vê escrito, registrado lá em Atos, não passa do ano 64, então Jesus no ano 30, no máximo ali 34 anos depois, já começou a ter fome ali em Jerusalém, que tem aquele trecho da igreja de Antioquia, mandando um auxílio para Jerusalém, por conta da fome que de fato aconteceu, e isso vem acontecendo até hoje. Pode seguir. E eu trouxe, olha aí, eu trouxe dados sobre a fome nos dias de hoje. Não exatamente fome, mas desnutrição, porque de fato a gente pode com 50 centavos comprar uma pipoca, mas uma pipoca não vai trazer pra gente aquele vigor que a gente necessita. E até hoje a gente vê fome no mundo, injustiça no mundo, gente explorando os outros no mundo e pessoas passando fome.
nesses pontinhos mais vermelhos, a gente vê justamente os lugares em que há mais desnutrição. Uma fatia maior da população é desnutrida, porque há esse problema alimentício. Pode seguir. Mas não para por aí. Falsos cristos, guerras, fomes e terremotos. Agora fica mais tenso ainda. Ele diz aí no versículo 9. Olha aí na sua Bíblia, versículo 9. Se você não tiver com a Bíblia, você pode olhar no slide mesmo. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então o novo sinal que você pode anotar na sua listinha é perseguição. É curioso que Jesus falou todas as nações. Naquele momento que ele estava discursando, era só um judeuzinho ali, na Galiléia, em Jerusalém, falando para um grupinho de discípulos. Seria muita ousadia daquele sujeito falar que todas as nações odiariam ele. De fato, é uma palavra do Senhor que se não cumpre. E até hoje, a gente vê isso acontecendo. Mas, logo depois de Jesus falar isso, a gente vê os acontecimentos da Semana Santa, não é verdade? A morte, a ressurreição, o Pentecostes, e aí a igreja começa a pregar o evangelho em todo lugar. E aí também começa a perseguição. E a gente consegue ver lá em Atos, pouco tempo depois, isso já começando a se concretizar. Atos capítulo 7, versículos 55 a 60, descreve o primeiro cristão martirizado, o primeiro cristão que foi morto por conta da fé que professava, e foi um diácono da igreja chamado Estevão. E esse texto descreve justamente isso. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Esse foi o primeiro de muitos cristãos martirizados ao longo de toda a história. E desde que começou isso aí, não parou até hoje. Será que existe perseguição até hoje? Bom, todo domingo a gente está aqui se reunindo no culto público, transmitido online, não tem ninguém fazendo nada escondido. Mas a igreja não se resume ao que acontece em Recife, ou no Brasil, ou no continente americano. De fato, ainda há muito problema nesse sentido pelo planeta. Assim, Estevão começou e todos os apóstolos passaram por isso. Inclusive trouxe a informação sobre o que estima ter sido o falecimento de todos eles. Então, Pedro, crucificado. Inclusive alguns dizem que foi de cabeça para baixo, porque ele diz que não merecia morrer como seu Senhor. André, crucificado. Tiago, espada. João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, o Evangelho, as cartas. Esse foi mais tranquilo, foi morte natural, mas foi em exílio. Filipe, crucificado. Bartolomeu, crucificado. Tomé, por uma lança. Mateus, a espada. Tiago, crucificado. Tadeu, por flechas. O Simão Zelote, crucificado. E Tiago, meu irmão do Senhor, apedrejado. O que começou com Estevão foi se espalhando por muitos e muitos e muitos cristãos. E nesse tempo de Roma foi bem difícil, viu? Porque eles realmente tinham muito problema com os cristãos. Os cristãos eram um problema porque eles não se sujeitavam a César, porque o nosso Senhor é Jesus. O nosso Senhor não é quem nos governa, o nosso Senhor é Jesus. Então eles têm um problema com isso. Então, esse povo, ele não se ajoelha a César, eles não queimam incenso aos deuses do império, eles não compram no mercado da idolatria. Então, de fato, era um problema e, obviamente, por ser a verdade,
os opositores do reino de Deus se esforçam para suprimir essa verdade. Então, a igreja passou por poucas e boas com Roma. E isso se estendeu por séculos. Até pelos anos 300 e pouco, a gente teve o período de pico da perseguição de Roma à igreja, onde direitos civis eram suprimidos, pessoas eram mortas, teve gente que morria no Coliseu à vista de todo mundo, havia prisão, tortura e tudo mais da parte de Roma. Inclusive, algo muito interessante é que a gente tem cartas de governadores romanos conversando entre si, dizendo como é que a gente vai lidar com esse povo de Jesus. Porque eles estão crescendo, eles estão se reunindo todo domingo e parece que eles comem e falam dos textos deles lá. E como é que a gente vai lidar? Porque o pessoal se aproveitou também. Quando os romanos têm algum problema, assim, eu não gosto da minha vizinha, eu vou denunciar para o império dizendo que ela é crente. E aí, para verificar como é que faz? Então teve esse governador chamado Plínio, que estabeleceu esse critério. Então, toda vez que a gente receber uma denúncia de que fulano é cristão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar ele para passar por um teste. Ele vai ter que negar Jesus, ele vai ter que fazer isso e aquilo, se ajoelhar a César, cultuar os nossos deuses e tudo mais. Então, com Roma, pouco tempo depois que o Senhor falou essas coisas, teve uma intensa perseguição. Eu trouxe também, o governador. Olha o que isso, da carta que ele escreveu, certo? Que a gente tem isso registrado, salvo, a história conseguiu preservar isso. O que Plínio, governador romano, escreveu. Muitos indivíduos de todas as idades e classes, tanto homens quanto mulheres, estão sendo levados a julgamento, e é provável que isso continue. Não são apenas cidades, mas também aldeias e distritos rurais que são infectados pelo contato com esta seita miserável. De fato, o Senhor havia dito que, pelo seu nome, todas as nações o odiariam. E tem um caso muito, muito bonito de um cristão que foi mártir da igreja, que, pode passar, nos seus últimos instantes de vida, os romanos decidiram brincar com ele e disseram: renega aí tua fé que a gente te deixa ir embora. Se tu jurar a César, a gente deixa tu ir. E esse nosso irmão, chamado Policarpo, respondeu: por 86 anos tenho sido servo de Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E depois disso ele morreu. Isso faz a gente pensar um bocadinho como a nossa vida é bem mais tranquila, né? A gente não tem risco de ser apedrejado na esquina se me verem com essa cruz aqui, ou me verem andando com a Bíblia na mão. Aqui. Porque isso não se limitou a Roma, de fato. Como a gente tem visto ao longo desses sinais que o Senhor vai falando, isso começou pouco tempo depois, mas tem acontecido até hoje, como o Silvino falou. Pode seguir. Eu trouxe dados sobre como que isso é um problema para a gente hoje. No final, quem tiver curioso, coloquei na tela de onde veio esses dados. Mas existem países que são perigosíssimos para os cristãos. Entre eles estão esses aí: Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia. E tem alguns países, alguns daqui têm uma certa relação complicada. Por quê? Porque na Constituição diz que está tudo certo, que você tem essa liberdade. Mas que na prática, não vamos ver, há um aperto, há uma supressão, há uma opressão diante disso. E tem países que você não pode nem ter Bíblia, que é proibido você ter isso, você andar com isso. E dizem que nossos irmãos missionários por aí, eles levam escondido em algum tipo de operação clandestina para que esse povo possa ler a Bíblia. Sabe, isso aqui que a gente tem no telefone, com tantas traduções, com tantas versões, com uma capa mais linda que a outra. Se você for na livraria leitura, vai ter um bocado de capa bonita, com tradução boa.
Aquele povo não tem direito. E se for se reunir para fazer culto, feito a gente faz no domingo, tem que ser escondido. E ninguém pode saber não, senão vai complicar a situação. Bíblia, nem isso. O pessoal pode ter. E eu trouxe alguns relatos sobre o que supostamente acontece nesses países. E alguns desses relatos dizem que no Afeganistão você pode ter seus bens confiscados, você pode ser espancado, açoitado, você pode ser confinado em hospital psiquiátrico, acusado de ser insano por seguir Jesus e confessar Jesus, e você pode até ser executado. Na Coreia do Norte, há esse risco de tortura, prisão e execução se você pregar o Evangelho. E vê que interessante, campos de trabalho. O sujeito é enviado a um campo para ficar trabalhando lá exaustivamente até não aguentar mais, e inclusive alguns se esforçam até a morte. No Iêmen, que foi um país afetado por guerras e conflitos e ficou numa situação muito debilitada, muito complicada, alguns líderes se levantaram vinculados ao Islã e dizem que esses líderes podem até negar auxílios alimentícios e de saúde para o povo que confessa Jesus e que fala de Jesus por aí, que anda com Bíblia. Na Líbia, eles são postos em testes para negar a fé, tem direitos civis, de trabalho e moradia negados, pode ter prisão, violência. No Paquistão há essa questão de uma família cristã, o cara leva embora a filha daquela família e coloca ela para se casar com alguém. Existem inúmeros relatos, certo? Relacionados a isso, na perseguição que acontece até hoje. Começou lá no ano 64, pouco tempo depois de Jesus falar, e até hoje isso vem acontecendo. Na Índia teve até gente acusando o cristão de ser responsável pela pandemia, e aí negou algum tipo de auxílio, algum tipo de suporte nesse sentido. Então vamos lembrar: falsos cristos, guerras, fome, terremotos, perseguições. E aí a gente vê no versículo 10, olha aí para a sua Bíblia, no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para todas as nações. E então virá o fim. Então o que a gente vê até agora foi o seguinte: Jesus deu alguns sinais que de fato nos assustam quando a gente vê, mas que ele chama de princípio das dores, e que, por acontecer, a gente não tem nenhuma garantia de que amanhã Jesus vem. Porque esses sinais a gente viu, tem acontecido ao longo da história, a todo esse tempo, não é verdade? E aí é quando ele começa a descrever a grande tribulação, certo? Versículo 15, olhei para sua Bíblia, está no slide também. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então vamos lá. O que a gente tem percebido é: Jesus falou alguma coisa, aconteceu em Jerusalém e tem acontecido no mundo até hoje, não é isso? É aquele duplo cumprimento que eu falei, não é verdade? Mas agora vai complicar mais um pouquinho, mas vai passar, certo? Porque a gente pode enxergar, olha só, um triplo cumprimento nesse caso. Mas um já estava resolvido quando ele falou isso, certo? Pode passar? Que triplo cumprimento é esse? Quando a gente vai falar desse abominável da desolação, a gente pode enxergar três figuras, três possíveis cumprimentos para esse tipo de coisa. Você vê, a gente reparou que ele diz, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. E Daniel falou algo a respeito disso, não é verdade? Pode passar?
Depois a gente vai voltar para isso aí. E o que Daniel falou, está lá no Daniel capítulo 11, 31 e 32. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel está falando desse abominável da desolação, e está falando de uma profanação do templo, certo? Volta para aquele lá, voltando. Isso. E aí a gente vê o primeiro caso do que Jesus pode estar falando sobre isso aí, que é um sujeito chamado Antíoco, também conhecido como Antíoco Epifânio ou Antíoco IV, que foi um indivíduo que antes de Jesus nascer, alguns anos antes, invadiu ali Jerusalém e fez um terror, fez coisas horríveis no templo. A gente lembra que os judeus ele tem aquela coisa com os animais impuros, com porco e tudo mais. Conta-se que esse Antíoco matava porcos no altar, espalhava o sangue por aí, levava, enfim, fez coisas horríveis naquele templo. Então, quando Jesus fala, aquele abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, a gente pode enxergar esse primeiro cumprimento antes de Jesus. Por isso que eu disse que um já estava resolvido. E esse episódio da profanação do templo, nessa nossa Bíblia aqui, bem protestante, de 66 livros, a gente não encontra um relato disso acontecendo. Por quê? Porque aconteceu bem naquele intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, que a gente não tem aqueles livros, certo? Mas houve produção naquele tempo que os judeus registraram isso acontecendo. E você pode passar 2 vezes. Se a sua Bíblia é católica, vai ter um livrinho lá chamado 1 Macabeus, 1 e 2 Macabeus. E nesse livrinho a gente vai ver a descrição desse episódio acontecendo. Então a gente vê, voltando no ano 143, após ter vencido o Egito, Antíoco atacou Israel e Jerusalém com um possante exército. Esse é um texto bem longo, eu trouxe um pedacinho só, em que ele vai descrevendo como aquilo foi terrível, como a nação ficou abalada, ficou abatida depois do que ele fez, e depois ele ainda vai descrevendo mais e mais detalhes daqueles horrores que Antíoco havia cometido contra Israel, daquela profanação do templo que Daniel havia antecipado, mas esse não era o único cumprimento. Volta aí. Mais uma. O segundo, como a gente vê no padrão, Jesus fala, acontece em Jerusalém e depois vai acontecer pelo mundo inteiro até hoje. O segundo trata-se justamente desses soldados romanos que invadiram Jerusalém lá no ano 70. Por que isso é um cumprimento também? Porque lá em Lucas, pode ir passando, lá em Lucas, a gente vai ver esse mesmo discurso aqui que a gente está lendo em Mateus, em Marcos também, no capítulo 13. Mas em Lucas a gente vai ver essa mesma fala, sendo que Lucas ele faz o favor, ele é bonzinho e já interpreta para a gente, dizendo que a gente vai ver Jerusalém sitiada de exército. Se a gente ler esse textinho aí, a gente vai ver que é a mesma coisa que ele está falando aqui em Mateus, mas Lucas dá uma facilitada para a gente. Então aquilo que aconteceu lá em Jerusalém no ano 70, de fato, foi um cumprimento daquilo que Jesus havia dito. Por isso que ele fala, que se você estiver grávida naquele dia, orem para que não seja no sábado, não sei o que. De fato, ele estava falando daquilo que aconteceria em Jerusalém, mas esse abominável da desolação não cansou não, porque ainda vai ter coisa para acontecer com esse sujeito. Porque essa terceira imagem que a gente tem desse abominável da desolação é o que a gente chama por aí de anticristo, ou espírito do anticristo, que é algo que está presente no nosso mundo, é aquilo que se opõe ao reino de Jesus e que a gente vai ver consultando outros livros, outros textos bíblicos, que se tratará de um grande líder mundial que vai anteceder aquela volta de Jesus. Pode seguir. Isso, que a gente vê lá em Daniel, que também falava sobre isso. Capítulo 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Então haverá ainda assim esse tal anticristo, como a gente chama, e que será responsável por essa grande tribulação, como Jesus falou, que ele usa na linguagem de Daniel, né, aqueles termos que Daniel falou lá no livro dele. Não pode passar. Isso. E aí agora sim, chegamos na vinda do nosso Senhor, certo? Então vamos revisar aqui. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, perseguição, tudo isso é o princípio das dores. Como a Rafa Ramos falou na nossa aulinha da EBD, são aquelas, contrações, como é o nome? Contrações de preparo para o parto. Rafa é médico. Que a gente vai ver justamente o mundo, a civilização, o ser humano, passando por todas essas dores, como um sinal do que a gente, vivendo as consequências do que a gente fez com o mundo, e tudo isso como um preparo para aquele grande dia que a gente vai ver, que é a volta do Senhor, que está aí no versículo, está aí no slide. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então o que é que a gente faz com esses sinais? A gente sabe que quando for a volta mesmo de Jesus, não vai ter uma sombra de dúvida. Então quando a gente escuta um rojão na esquina e acha que é a guerra e agora vai ser agora, vamos embora, prepara a mala, compra o terreno, dizimar-se esse mês, a gente vai agora ou não. Saiba que não haverá dúvida quando for a volta do Senhor. Então tudo aquilo que a gente viu, daqueles sinais que a gente chama de princípios das dores, tudo isso tem acontecido na história, mas que a volta do Senhor ela não deixará dúvida. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os adultos. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então vamos lembrar do termo que Rafa falou, de contrações de preparo para o parto. Aquela criação, o mundo que Deus criou, gemendo, sofrendo, chorando. E quando esse Criador volta, a gente vê a criação respondendo. Ele usa essa linguagem bem bonitinha, né? O universo vai operar de alguma forma diferente. As estrelas cairão do céu, vai se escurecer, não vai restar dúvida. Então quando a gente vê o Henrique Cristo e pensa, será que é agora que Jesus vem? Lembre-se que não vai ter dúvida quando for esse dia aí. Que será justamente, né, essa grande tribulação que a gente fala, que a gente discute, o fim dela é justamente essa volta do Senhor. O universo se manifesta estranhamente, como se fosse o início dessa nova criação, dessa restauração que o Senhor vai fazer. Todo mundo vai ver, vai ser em grande glória, em oposição, em contraste com o que foi o nascimento. A gente pensa no nascimento, a gente vive ali no finalzinho do ano, o tempo do advento, a gente lembra, que ele nasceu na manjedoura, aquela coisa bem humilde, bem tranquilinha, bem sem muito holofote. Mas a volta é diferente. A volta vai ser em glória. E até lá, a gente tem algumas orientações para seguir, certo? Que aí a gente vai se encaminhando para a parte final dessa nossa exposição. Que ele deu os sinais, ele disse que aconteceria até esse dia chegar, ele disse que quando chegasse não ia ter dúvida, mas o que é que a gente faz até lá? Se você ver na sua Bíblia, a partir do versículo 32, a gente vai ter não uma, não duas, não três, 4 parábolas que nos ajudarão a nos preparar
para esse dia. E a gente vai ver que essas parábolas elas têm algo em comum, que vão nos comunicando algumas coisas, certo? Pode seguir. As 4 parábolas são essas: parábola da figueira, das 10 virgens, do servo bom e do mau, e a parábola dos talentos. Vamos examinar rapidamente essas parábolas. Pode seguir. A primeira é a parábola da figueira, que ele fala justamente sobre você. Ele usa a imagem da figueira para você ficar atento ao tempo da colheita, ao tempo que vai dar fruto. Então, ficar atento a esses sinais que a gente viu agora, para ficar preparado para quando isso acontecer, né? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Lembra daquele cumprimento em Jerusalém e depois no mundo inteiro. Os textos que eu destaquei são justamente esses, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Né? Ele usa a seguir no texto, ele usa essa analogia com Noé, que Noé se preparou, montou a arca, seguiu a palavra de Deus, não se afastou da palavra de Deus e não foi engolido pela água. E no final ele diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Pode passar. O que a gente entende de como orientação para a nossa vida hoje com essas parábolas que o Senhor nos indica? Primeiro, dia e hora ninguém sabe. E a gente não tem que ficar tentando adivinhar, minha gente. A gente vê as notícias e fica pensando: será que é agora? Será que não é? Será que daqui a 30 anos? Cada vez que nasce um filho de sheik árabe, a gente pensa: será que é esse o anticristo? Ou será que não é? Será que vai ser agora? Até o neto do sheik está investigando. Mas a gente não tem que estar se preocupando com a data. E tem uma razão muito interessante por isso, para ele dizer esse tipo de coisa. E eu digo isso porque a gente já tentou várias vezes tentar cravar no calendário a data que isso tudo aconteceria. Inclusive, aquele movimento que a gente vê, o adventismo, surgiu de um episódio como esse. O sujeito foi lá no Antigo Testamento, juntou um bocado de profecia, fez umas contas, foi pro papel, pegou o calendário e fez: eu vou contar aqui os dias e vou dizer quando é que vai ser. Aí marcou lá no calendário, juntou um bocado de gente para preparar: vai ser agora. Ele disse: eu marquei no calendário, fiz a conta, matemática redondinha, vamos se juntar porque aquele dia vai ser massa. Chegou no dia, adivinha, estamos aqui até hoje, não aconteceu. E aí ele não se retratou, né? Não, foi mal, gente, eu errei a conta, a data é essa. Aí botou, sei lá, mais 2 anos para frente. Aí juntou o povo e não foi, estamos aqui até hoje. Mas aí depois alguns dos seus seguidores foram formando esse movimento que a gente vê hoje, né? O movimento adventista foi desenvolvendo a doutrina deles, mas surgiu justamente de um episódio como esse, de um sujeito que quis adivinhar a data, que o Senhor fala nessas 4 parábolas que não é o nosso papel adivinhar a data, e a gente não vai saber a data, mesmo que a gente tente. E mesmo não sabendo a data, o que ele nos diz é: vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Vigiai. Mas a gente não sabe a data, mas a gente vai agir como se a gente soubesse que fosse amanhã ou que fosse hoje. Por quê? Se a gente soubesse a data, aquele que é infiel ao Senhor, sabendo a data, digo: na véspera eu vou me preparar, eu vou estar prontinho e vai dar tudo certo. Mas a gente que é fiel à palavra de Deus, a gente que é discípulo do Senhor Jesus, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 80 anos, pode ser que seja daqui a 100 anos, a gente vai viver como se fosse hoje, por amor à sua palavra. Então por isso que ele faz essa analogia com Noé. Noé não desdenhou da palavra de Deus e de fato foi lá, montou a arca tudinho e não foi engolido. E é assim que tem que ser a nossa postura diante de todos esses sinais. Pode passar. A próxima parábola é a parábola do servo bom e do mau, certo? Que diz:
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, com os tolos, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e vai castigá-lo, lançando a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Novamente, a orientação que o Senhor nos passa para lidar com esses sinais que a gente vê no mundo é: não vamos tratar como se fosse algo distante. Às vezes a gente que é da igreja fica querendo chamar um amiguinho para vir para cá, aí acaba dizendo: não, eu vou depois, eu vou daqui a um mês, ainda tem muito tempo, não sei o quê. Mas, como a parábola ensina, pode ser que o Senhor volte em hora que a gente não espera, quando a gente não está preparado, quando a gente não está sabendo, e a gente ali, sem levar em consideração, deixando para depois, é surpreendido. Enquanto que o nosso papel é viver como se fosse hoje esse dia. E a gente tem a parábola das 10 virgens, a terceira parábola. Já a gente chega no final, viu? E a parábola das 10 virgens é justamente aquele episódio em que elas estão esperando, né, um casamento, em que elas são aquelas damas do casamento e que estão esperando ele chegar, e aí o Senhor demora mais do que elas esperavam, e algumas foram prudentes e outras não. As prudentes levaram reserva de azeite, e quando chegou o noivo elas estavam com as lâmpadas acesas. E as outras, que não foram prudentes, elas foram pegas de surpresa e não chegaram a tempo. Quando chegaram, a porta havia se fechado, e o Senhor, o noivo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pode passar. O que é que a gente pega de orientação aqui para a gente fazer hoje e amanhã e até o dia chegar? Primeiro, o que é interessante da gente perceber é que todas essas virgens foram tomadas de sono, certo? As prudentes e as imprudentes, todas deram um cochilinho, porque ninguém é de ferro. O critério não era ter dado um cochilinho. O critério era a reserva, aquela reserva do azeite, ela ter se preocupado em se preparar, em estar preparado, não desdenhar daquele dia. E não só isso, mas o critério também, olha só o que o noivo diz: eu não vos conheço. Então, parte desse critério é conhecer o nosso Senhor, que é uma pessoa que se relaciona conosco e que a gente pode se aproximar dele, que a gente pode conhecê-lo mais e mais. E aí, quando a igreja se agitar, porque o noivo está chegando, aqueles que não desdenharam, que levaram a sério a palavra de Deus e que conheceram o nosso Senhor, serão recebidas no casamento. E aí, um dia desse, semana passada, hoje é segunda, semana passada eu li um sermão interessante de um pregador internacional, que ele conta de uma experiência que ele teve trabalhando na enfermaria de um hospital no turno da noite. E aí é um trabalho seríssimo, obviamente, mas que às vezes é muito difícil. Não sei se alguém aqui já trabalhou com isso. E pode acontecer do turno da noite, você está lá passando a madrugada, acordado, em pé o tempo inteiro, dá aquele sono, dá aquela fraqueza, dá aquela vontade de só um segundinho, fechar o olho, que acaba se tornando um cochilo bem maior. Mas, quando ele trabalhava, o supervisor era um sujeito muito carrasco. E se aquele supervisor pegasse alguém dormindo, já era, perdeu o emprego, não volta mais. E aí, teve um dia que esse sujeito pegou um turno na segunda-feira,
na madrugada da segunda-feira, e ele havia passado o final de semana com um bocado de coisa para fazer. Era aniversário da filha dele, teve aquela correria toda, estava cansado, e chegou na segunda-feira para pegar aquele turno da madrugada. E quando foi terminando assim, umas perto de 5 da manhã, ele começou a dar uma pescada, e aí foi durando mais aquela piscada de olho, e acabou que ele cochilou, e aí tava lá. Daqui a pouco ele sente uns toquezinhos assim no ombro, e ele acorda como? Naquele gelo, né? Me lasquei, é o meu fim, tô ferrado, vou chegar em casa com uma notícia terrível. Mas não era o supervisor, também não era Jesus não, seria muito bonitinho se fosse, mas não era não. Era uma colega dele que chegou assim e fez: eu vi na câmera, o supervisor chegou, e eu sei que tu estava cansado, eu digo, vou acordar ele quando o supervisor estiver chegando, né? Então a mensagem que ele traz é justamente relacionada a esse texto, que a gente lembra que a gente não está sozinho, né? Nós somos igreja, nós somos a comunidade, e nós contamos uns com os outros para poder se preparar para essa volta do Senhor. E aí, a última parábola, viu? Estamos fechando. Ela é um pouco grandinha, viu? Mas essa última parábola é aquela parábola dos talentos, em que o Senhor dá talentos a cada um dos seus servos. A um dá 5, a outro dá menos e outro dá 1. Isso. E deixa uma tarefa para eles fazerem enquanto ele não volta, né? E aí o Senhor se ausenta, e quando volta, chega lá o servo que tinha recebido os 5 talentos. Ele diz: investi, liquidez topada, rendi mais 5 talentos para o Senhor. E aí vem o outro servo com 2 talentos, rendi mais 2. E aí chega naquele que recebeu 1 e diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que semeei, aqui tens o que é teu. E aí esse senhor recebe uma bronca. Esse servo recebe uma bronca. E aí, o que é que a gente tira de lição para esse texto? Primeiro, pode não parecer, mas cada um desses servos recebeu a mesma quantidade. Que quantidade é essa? A sua capacidade, certo? A gente, com o nosso olhar invejoso, com o nosso olhar vaidoso, fica olhando para os irmãozinhos e fica querendo tanto de talentos que aquele irmãozinho recebeu. Mas eu recebi 2, fulaninho recebeu 5. E às vezes, quando a gente está numa rotina muito intensa, muito sobrecarregada, a gente reclama com Deus e que a minha vida está muito sobrecarregada. A gente não quer ser sobrecarregado, mas a gente é quem adora se sobrecarregar, porque Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Aí vai o sujeito que recebeu 1 talento querer ter 5, que é muito mais do que sua capacidade. E se aquele que recebeu 5 tivesse recebido 1, ele estava muito tranquilo, porque teria recebido só 20% do que ele aguenta. Então o Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Então Ele sabe muito bem qual que é a nossa capacidade e nos concede conforme essa nossa capacidade. Não é para a gente estar invejando o irmãozinho ou querer o tanto que o irmãozinho tem, até porque muitas vezes isso pode ser um sinal de ingratidão, porque o Senhor te deu dos seus próprios bens, dos seus talentos, e a gente fica chateado porque não recebeu tanto que o outro recebeu, mas o que a gente recebeu é mais magnífico. E aí receberam a mesma quantidade, certo? E receberam também uma missão. Eles foram comissionados para fazer render aquilo que eles receberam, certo? E aí cada um que os servos prudentes que fizeram render aqueles talentos, eles receberam o mesmo elogio. Então foi a mesma quantidade que receberam e o mesmo elogio que receberam. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E
o sujeito que cometeu um erro, ele nos ensina uma coisa, que fidelidade não é simplesmente pegar aquilo que o Senhor nos deu e guardar, engavetar, mas utilizar e levar para os outros e partir o pão que nos foi dado e fazer multiplicar tudo isso e pregar esse evangelho. Mas qual foi a causa dele ter errado isso? Por que ele errou? Por que ele não... Ele viu os outros fazendo render, mas ele não foi junto. Por quê? Veja a resposta dele. És homem severo, né, que ceifas onde não semeias e tudo mais. Aquele sujeito, ele tinha um conhecimento precário de Deus. A raiz do erro é justamente uma teologia fraca. O que é a teologia? O conhecimento de Deus, o quanto a gente conhece Deus. Vitor vive falando que todo mundo é teólogo, a diferença é que uns são bons e outros não. Uns exercitam e outros não. Né? A gente pensa que teologia é o cabo que quer ser pastor, que vai estudar, feito doido, de fato estuda, e lê livro complicado e tudo mais, mas na verdade está muito relacionado ao nosso relacionamento e intimidade com o Senhor. Esse sujeito não conhecia tão bem o Senhor. Por isso ele tem uma imagem errada dele. És um homem severo. De fato, quantos irmãos ao longo da história contam que achavam que Deus era simplesmente um sujeito severo, que estava só preocupado em chegar ao dia do juízo para apontar o dedo para a gente e nos condenar. O próprio Lutero, o reformador, ele conta isso, que ele nutria a raiva de Deus. Vê que coisa. E aí ele começou a se debruçar mais e mais onde? Nas Escrituras, e foi entendendo que o Senhor, além de ser o nosso Criador e o nosso Juiz, é o nosso Salvador. E Ele é misericordioso. Então, quando a gente não se debruça nesse sentido, a gente fica com essa imagem limitada de quem é Deus e pensa que somente é um homem severo. E a gente acaba que fica o quê? Com medo de Deus e acaba escondendo esse talento por medo ou por insegurança ou por qualquer outra coisa do tipo, em vez de dar uso àquilo que o Senhor deu. E aí a gente aprende com essas 4 parábolas e um bocado de ensinamentos veio. Os discípulos foram fazer uma pergunta, Jesus deu tudo isso aí de resposta, foram inventados perguntar, ele respondeu muito mais do que deveria, do que foi pedido. Mas a gente vê muita coisa que nos assusta nesse mundo, a gente vê muito problema, a gente vê muito sinal do nosso pecado, mas que o nosso papel aqui é fazer render esses talentos, é se preparar, é estar conhecendo o Senhor mais e mais, se debruçar nisso aqui, se debruçar mais e mais em oração, para que o Senhor não olhe para a gente e diga, não vos conheço, para que quando Ele chegar a gente esteja no grupinho das ovelhas que conhecem o Senhor. Porque o final do capítulo 25, se você ver depois dessa parábola, é justamente ele falando do grande julgamento, né? Que essa volta do Senhor, ele não vai vir mais para salvar ou algo do tipo, mas vai ser uma volta para julgar mesmo. E ele vai separar o grupinho das ovelhas e o grupinho dos bodes. E o evangelho para as ovelhas vai ser um perfume, mas para os bodes vai ser um cheiro de morte. Então, agora quando a gente vê esses sinais pelo mundo, por tudo que acontece, a gente sabe o que é o nosso papel, a gente sabe que não devemos nos desesperar, porque o Senhor tem tudo sob controle. Até quando esse tal de anticristo estiver no poder, o Senhor disse que vai destruí-lo com um sopro, e que a gente pode ter esperança de que o Senhor, que é o nosso Salvador, será misericordioso conosco, com um povo que sinceramente se entregou e que busca mais e mais da sua vida. Amém, povo de Deus. Quem estiver curioso, das informações que eu trouxe, está aí algumas referências, aqueles dados de desnutrição e de perseguição estão nesses 2 últimos. Os de cima foi para complementar aqueles dados históricos que eu trouxe para vocês. Belezinha? Maravilha. Amém, queridos? Amém.
entendeu tudo, né? Ninguém tem pergunta. Semeadores é assim, semeadores a gente, quem está vindo pela primeira vez, a gente tem um tempo de louvor, um tempo de preleção e um tempo para tirar dúvida. É um tempo importante, então que não existe num culto regular. Não dá para chegar e dizer, Dom Paulo, não entendi não, repete aí. Isso num culto não é possível. Mas aqui a gente tira dúvidas. Então se alguém tem breves perguntas, dúvidas sobre o tema, é sobre os sinais da volta de Jesus. Não é sobre o Apocalipse do outro, é sobre os sinais. Amém? Que é o tempo de hoje. Fique à vontade para perguntar. A Maria da Paz já levantou a mão ali. É sempre, fica à vontade. Por que ele fala assim, ai das grávidas? Ai das grávidas. Deixa eu tomar uma aguinha. O bichinho falou tanto. Mas, antes que Ricardo comece a responder as perguntas, eu queria, nesse momento, encerrar a gravação, agradecer vocês que estão nos assistindo aí pela internet, dizer que é sempre bom ter vocês conosco aí, pela rede mundial de computadores, mas esse momento de perguntas e respostas é exclusivo para os que estão presencialmente. Então, próxima semana venham semeadores presencialmente que vocês vão adorar. Amém?